Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 13 do livro de Jó da Bíblia Sagrada. Jó 13:1. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Jó 13:2. Como vós o sabeis, o sei eu também, não vos sou inferior. Jó 13:13. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó 13:4. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Jó 13:5. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Jó 13:6. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Jó 13:7. Porventura, por Deus, falareis perversidades, e por ele anunciareis mentiras? Jó 13:8. Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Jó 13:9. Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele, como se zomba de qualquer homem? Jó 13:10. Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Jó 13:11. Porventura não vos espantará a sua beleza, e não cairá sobre vós o seu temor? Jó 13:12. As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Jó 13:13. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Jó 13:14. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes, e poria a minha vida na minha mão? Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó 13:16. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Jó 13:17. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Jó 13:18. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Jó 13:19. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Jó 13:20. Duas coisas somente faze comigo, então me não esconderei do teu rosto. Jó 13:21. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Jó 13:22. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde-me. Jó 13:23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Jó 13:24. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Jó 13:25. Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento, e perseguirás o restolho seco? Jó 13:26. Porque escreves contra mim coisas amargas, e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Jó 13:27. Também pões os meus pés em cepos, e observas todos os meus caminhos, e marcas os sinais dos meus pés. Jó 13:28.
Apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome como a veste, a qual rói a traça. Bem, concluímos a leitura do capítulo 13 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Agora vamos ler um dos textos aqui, riquíssimos, né, que existe nessa Bíblia. Então aqui está na página 23, né, do livro dessa Bíblia Sagrada. Já li algumas vezes a referência. E está no capítulo de Gênesis, né? O título é Santidade da Vida, criados à imagem de Deus, né? Então, esse texto, ele faz parte do livro de Gênesis. Mas, assim, nós sabemos que a Bíblia, como um todo, ela está intimamente relacionada, né? Muitas vezes lemos um texto, né? É comum quando nós ouvimos a pregação de um pastor, por exemplo, ele traz versículos, né? Às vezes de vários livros, justamente por causa desse encadeamento espiritual que foi proposto pelo Espírito Santo de Deus. Haja visto que as pessoas se escreveram, tinham níveis culturais diferentes, moravam em regiões diferentes, viveram épocas diferentes, né? Mas falavam das mesmas coisas, né? Porque estavam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito. Então, não é muito, como é que diz assim, não fica confuso a gente ler um capítulo e ler outro, porque a gente sempre encontra a relação entre eles, né? E temas em outros capítulos. Então, aqui na página 23, fala da santidade da vida, criados à imagem de Deus, né? Olha, esse texto tem muitas referências. Eu não vou ler todas, tá bom? Só vou ler mesmo o texto. Deus dá um valor especial à vida humana. Ela é sagrada porque o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus e merecem proteção. Deus ordena que seu povo proteja e defenda a vida humana inocente. De acordo com a lei mosaica, aquele que cometesse assassinatos merecia a pena de morte por causa do valor da vida que fora destruída. As Escrituras estendem esse status especial e proteção da vida humana a todos os seus estágios de desenvolvimento e necessidades. O feto compartilha a imagem de Deus e está protegido pela lei do Antigo Testamento. Os que creem são exortados a defender e cuidar dos doentes, dos idosos e dos pobres. Ninguém é excluído do cuidado e da proteção. Amém, aleluia, glórias a Deus. Essa visão bíblica da santidade de toda a vida humana tem enfrentado oposição ao longo da história, mais notadamente por aqueles que defendem o ponto de vista da qualidade de vida, sugerindo que a vida humana deve possuir certas qualidades e capacidades antes que possa ser considerada verdadeiramente valiosa e digna de ser preservada. De acordo com essa distorcida visão humanista, se o feto, a criança com deficiência ou idoso não possuir essas qualidades, então não tem direito à proteção dada pelas Escrituras ou pela lei. A Bíblia rejeita essa visão da qualidade de vida. O valor da vida humana não depende da capacidade não depende de capacidades funcionais ou de viabilidade de sobrevivência independente, mas está assegurado por causa da imagem de Deus encontrada em todo ser humano. Deus não mede a qualidade de uma pessoa antes de conferir sua imagem a ele. Deus nos chama a estender nosso cuidado e compaixão a toda a vida que ele criou, em qualquer estágio de desenvolvimento e em qualquer necessidade. Amém, aleluia, glórias a Deus. Realmente, muitas vezes, né? Sabemos que deveríamos cuidar muito mais do outro, começar por mim. Mas muitas vezes ficamos limitados diante de nossas dificuldades pessoais também, emocionais, físicas, até financeiras, né? Mas nós a cada dia temos que lutar contra todas essas coisas, esses fatores que nos impedem de valorizar as pessoas, né? E ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades na vida, não é? A começar por mim, realmente.
Então, nós agradecemos ao Senhor, né? Só nos resta dizer obrigada, Jesus, por essa palavra maravilhosa, que transforma nossa alma, nosso coração, nossa mente, que nos faz refletir, né, sobre vários aspectos da nossa vida. É maravilhoso, né? Há muitos anos atrás, Marta e Maria tiveram o privilégio de receber Jesus fisicamente na casa delas, né? E aí Maria sentou aos pés do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra, né? Essa palavra que nós acabamos de ler. Enquanto Marta ficava preocupada com as tarefas domésticas. E Marta então reclamou: Senhor, Senhor, o Senhor não está percebendo que eu estou sozinha fazendo todas as tarefas domésticas, enquanto Marta fica aí sentada ouvindo o Senhor falar sem fazer nada? Aí acho que Jesus deve ter dito assim: tenho que ajudá-la. Aí Jesus disse: Marta, 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 querida, Maria escolheu a melhor porção dessa vida, que nunca lhe será tirada. Não é? Aí tem algumas pessoas que dizem assim: poxa, mas se Marta não fosse preparar o frango, temperar o frango, colocar o frango para assar, fazer a massa do pão, preparar o café, como seria a refeição de todas aquelas pessoas que estavam ali acompanhando Jesus e entraram na casa de Marta e Maria? E Jesus só andava, como diz assim, né, rodeado de muitas pessoas. E aí, a nossa teoria é essa: não ia ter problema algum, porque eram muitas pessoas ali. E quando acabasse a fala do Senhor Jesus, aquelas pessoas estariam tão revigoradas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que seria muito fácil dividir todas aquelas tarefas, né? Você prepara o frango, olha, você tempera o frango, você aí prepara a massa do pão, você, meu irmão, prepara o café, alguém coordenando, né? É como acontece na igreja quando nós temos eventos, né? Eventos grandes assim, muitas pessoas participando, encontro de casais, encontro de crianças, inúmeros eventos. Então, a equipe que trabalha e consegue colocar tudo em dias com muita alegria, né? Então, foi um prazer, foi uma alegria enorme, que não tem tamanho, ler a melhor porção dessa vida, a melhor parte dessa vida, a qual nunca nos será tirada, tá? Ela vai conosco para a eternidade, em nome de Jesus. Então, concluímos a leitura do capítulo 13 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Porque Ele vive, posso crer.